a mim mesmo, será que devo ou não continuar? O caminho só tem pedras e espinhos, parece que estou sozinho e não tem ninguém pra me ajudar. Em oração peço, Senhor, fale comigo, e o teu Santo Espírito vejo depressa vem me consolar, dizendo: na cova dos leões eu estava lá, na fornalha ardente também. Sou eu mesmo, Deus, o ontem, estou com você. Levante ante, tome posse dessa terra, vai milite nessa guerra, que o inimigo cairá. Não te espante, pois eu estarei contigo. Sou teu Deus, sou teu amigo, o meu nome é Jeová. A caminhada está um tanto difícil. Eu pergunto a mim mesmo, será que devo ou não continuar? O caminho só tem pedras e espinhos, parece que estou sozinho e não tem ninguém pra me ajudar. Em oração peço, Senhor, fale comigo, e o teu Santo Espírito vem depressa, vem me consolar, dizendo: na cova dos leões eu estava lá, na fornalha ardente também. Sou eu mesmo, Deus, o ontem, estou com você. Tome posse dessa terra, vai milite nessa guerra, que o inimigo cairá. Não te espantes, pois eu estarei contigo. Sou teu Deus, sou teu amigo, o meu nome é Jeová. Levante ante, tome posse dessa terra, vai milite nessa guerra, que o inimigo cairá. Não te espante, pois eu estarei contigo. Sou teu Deus, sou teu amigo, o meu nome é Jeová. Direi, Rafa, O meu nome é Jeová. Shalom Adonai. O meu nome é Jeová. Elohim, El Shaddai. O meu nome é Jeová. Sabaon, Samar. O meu nome é Jeová. Esse Elion, O meu nome é Jeová. Eini, Ha. O meu nome é Jeová. Jirei, Rafa, O meu nome é Jeová. Shalom Adonai. O meu nome é Jeová. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Que bom, hein? Hoje é feriado, dia 15 de novembro, e eu teria a felicidade, juntamente com meu amigo pastor Ricardo Andrade, de fazer companhia para você, junto com a equipe da Manhã Manda Aqui também, assim como eu sei que você também nos dará a honra de ter a sua companhia conosco, até perto mais ou menos ali das 11h30 da manhã. Pastor Ricardo Andrade, hoje, terça-feira, é dia de liderança frutífera. Bom dia. Bom dia, pastor Wander. Bom dia também, amigos que nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de cada um que está com a gente nesse feriadão aqui, né? Tamo junto. Presbítero Paulo Guimarães, bom dia. Bom dia, pastor.
O que nós comemoramos no dia 15 de novembro? O presbítero Paulo Guimarães. Proclamação da República. Ô Paulo, apesar da República Nacional ela ter sido proclamada, eu acho que foi por Marechal Floriano Peixoto. Alguém me ajude. Ângela, você Marechal Floriano Fonseca? É melhor a gente deixar isso quieto, que a Ângela vai ver pra gente. Mas eu queria saber se você anda proclamando a República também do Reino. É ao vivo já o programa aqui, a gente já está se organizando aqui, né, meu querido pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo, domingo nós tivemos 2 cultos abençoados, começamos uma nova semana temática. Ângela, você pode colocar a semana temática que desfrutamos da palavra de Deus, tanto no culto pela manhã, às 10 horas e às 19 horas, com a instrumentalidade do pastor Joel Estevanato, 2 cultos de Santa Ceia, onde fomos impactados, e a semana temática é improdutivos por causa da dureza de coração. Crente não tem dureza no coração, tem? Não devia ter, né, Wander? Mas tem, né? Eu me lembro muito bem daquela passagem de Jesus, quando perguntam a ele sobre o divórcio. Ele fala assim, olha, isso acontece por causa da dureza do coração de Fala, Jeová. Então tem, né? É verdade. Então nós temos que trabalhar muito isso em nós e essa semana é uma semana para muita reflexão. Verdade. Voltando para o presbítero Paulo, que agora ele já se recompôs. Bora. Presbítero Paulo, o senhor anda proclamando a República dos Céus? Pastor, eu trabalho para isso, não só aqui na igreja, mas no meu dia a dia, sempre que Deus me dá a oportunidade. São algumas vezes durante a semana, a gente fala do amor de Jesus, né? A gente tem os 5 pontos que o pastor Joel tanto insiste e fala, e é muito válido, né? E nós precisamos pregar o evangelho do reino, não somente também com palavras, mas com as nossas ações, né? E essa é a nossa preocupação diariamente. Amém. Obrigado, presbítero. Ângela Voltier, nossa diretora, você que é a nossa cultura ambulante. Nem tanto. A proclamação da República foi feita pelo Marechal Floriano Peixoto? Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca. Em 15 de novembro de 1889. 1889. Isso. Você pode fazer as contas? Ah, não. De que aí quantos anos nós matemática estamos comemorando? eu sempre fui ruim nessa matéria. Matemática não dá. Então tá bom. Você está bem? Tudo jóia? Tô bem, graças a Deus. O que você vai estar fazendo no feriadão? Se tudo der certo, eu vou lá para frente do quartel. 133 anos da proclamação da República. Muito obrigado, vocês são preciosos Nós deixamos demais. de ser monarquia para ser república. Pastor Ricardo Andrade, hoje nós vamos conversar sobre os 5 pilares do empreendedorismo ou da liderança eficaz. Muito bom. E a importância de trazermos esses 5 pilares para a nossa vida, para que possamos fazer aquilo que ninguém mais está fazendo. O líder é esse, capaz de realizar aquilo que outros não fazem? O líder, acredito que o líder precisa ter 2 fundamentos. Primeiro é manter, né? A Bíblia fala para a gente não remover os marcos antigos. Então você precisa manter aquilo que já está acontecendo. Por outro lado, se fosse só para manter, Deus não precisava levantar alguém, poderia só seguir, né? Então ele, além do líder trazer coisas, manter o que tem, trazer coisas novas, né? Como está falando aí, empreender coisas que sejam relevantes para aquele momento do reino. De uma forma bem popular, eu acho muito interessante a questão de empreendedorismo, que é o empreendedor, de uma forma simplista, mas objetiva. Empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área de sonho, do desejo e da parte da ação. O líder, na sua visão e na missão que ele tem que chegar mais do que todo mundo. Com certeza, com certeza. Você vincular o líder ao empreendedor é uma coisa bacana de se fazer, né? E de se pensar. Porque sempre o líder ele precisa ter visão, já falamos sobre isso aqui, ser um visionário. O empreendedor também. O empreendedor pode ser aquele cara que, como líder também, que atua dentro da necessidade, porque enxergou uma necessidade e cria algo para suprir, ou dentro daquilo que já existe, ele cria algo que vai facilitar o futuro. Tudo isso é um empreendedor, né? E o líder precisa ter isso forte também na sua vida, né? Olhar a necessidade e trabalhar para suprir aquela necessidade com algo novo, ou fortalecer aquilo que já existe, e também pensar sempre em algo para o futuro que vai facilitar essa caminhada, essa jornada. Bom demais o assunto hoje pela manhã, então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da instrumentalidade do pastor Ricardo Andrade, que também é escritor. Olha aqui, ó, que belas
obras de arte. Aqui está o Pedro em 5 Atos. Ontem pela manhã eu falei Atos em 5 Pedro. Foi quase. Pedro em 5 Atos foi o livro recentemente lançado do pastor Ricardo Andrade, que você pode adquirir vindo até a Igreja do Brasil para Cristo, aqui na nossa livraria, você vai encontrar esse livro. E também o Liderança Frutífera, que leva o nome do nosso programa às terças-feiras. Liderança Frutífera, você pode adquirir através do site, você pode vir até a nossa livraria, ou além da versão que você tem, ela impressa, você também tem a versão para tablets e celulares. Eu tenho certeza que, assim como foi para a minha vida, na vida de tantas pessoas, esses 2 materiais vão edificar você e trazer uma instrução cristã. Então adquira também em nome de Jesus. Estamos chegando no final do ano, talvez já fique um pouquinho difícil no sentido de agendar com o Senhor para as palestras em cima dos 2 materiais e outros mais. Mas a partir de 2023, probabilidade de agenda aberta? Com certeza, se Deus quiser, estarei onde me mandarem, irei. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 15 de novembro. Isso mesmo, viu? Eu não estou enganado. Né? Feriadão. Nós temos datas comemorativas, além da proclamação da República. Aí, ó, tá aí. Proclamação da República. Eu gostei da imagem que você colocou, Ângela Voltier. Dia do Esporte Amador. Quem vai falar disso é o pastor Ricardo Andrade. Coisa boa, bom de bola. Pensa num cara que todo mundo diz aqui na igreja que é bom de bola. Paulo, o pastor Ricardo Andrade é bom de bola? É meu amigo, o pessoal é tudo amigo. Quem fala isso é amigo. Então tá bom. Você que pode falar mais de esporte amador. O esporte amador aqui em São Paulo, né, ele resgata crianças do crime, das drogas. Ele ocupa o tempo com coisa boa, né? O esporte é coisa boa. Isso é algo que devia ser muito mais incentivado, patrocinado, feito. Aqui, antes, aqui perto de casa, aqui na nossa região, nós tínhamos muito mais campos de futebol, que agora foram tomados pelos prédios e tal, mas isso é algo que precisa ser trabalhado, o governo precisa trabalhar melhor essa ideia, porque é algo sensacional. O senhor sempre foi um atleta? Jogou profissionalmente também, pastor? Não, profissionalmente não. Mas o senhor jogava aqueles jogos estudantis representando a sua escola? Sim. Joguei na escola no 1º, 2º, 3º grau e eu fiz faculdade com bolsa esportiva. Então tá pensando que é craque, bom de bola. Joguei na universidade, os campeonatos estaduais, interfaculdades, enfim, vários. Além dessa elite esportiva que o senhor sempre esteve presente participando, você já jogou futebol de várzea também, aquela tradicional pelada? Não, minha vida é na várzea. Sempre joguei várzea. Jogo ainda até hoje, né? Eu tô meio mais velhinho assim, mas ainda jogo até hoje. Que todo legal. Sabadão estamos jogando aí. Que bacana. Temos mais datas, dona Ângela Voltier? Vamos a elas. 15 de novembro é o dia do joalheiro. Coisa boa, hein? Parabéns aos profissionais que transformam metal e pedras em eternidade. E o joalheiro dos joalheiros, quem é? Deus. Ele que trabalha em nós. Sim. Né? Graças a Deus. Parabéns a todos os profissionais da área. As cidades é meu amigo, pastor Ricardo Andrade, que sempre fala. Vamos lá, Aracape, lá no Ceará. Que Deus abençoe o povo de Aracape. Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba. Que Deus abençoe o povo paraibano aí também. Cabeceiras, lá em Goiás. Cidade de Cabeceiras. Cajari, lá no Maranhão, também. Uma cidade aí beira de rio, né? Que Deus abençoe o povo de Cajari. General Sampaio também, lá no Ceará. Ceará tem vontade de conhecer. Você conhece o Ceará, mano? Não conheço. Dizem que é um estado da pergunta. Ceará? Eu sei que é um estado de praias maravilhosas, né? Se é das perguntas, eu não sei. De praias maravilhosas, eu sei que é. Que Deus abençoe o pessoal lá de General Sampaio. Honório Serpa, lá no Paraná. Não conheço. Já era a próxima pergunta, né? Vamos embora. E Inajá, lá no Paraná. Também não conheço. Inajá. E eu imaginando que conhecia bem o estado do Paraná. Hein? Essa é a primeira vez que eu ouço falar. Inajá. Que Deus abençoe o povo aí dessa cidade querida. Jaboti, também lá no Paraná. Infelizmente não conheço. Ó, tem uma pracinha central ali bem bacaninha, ó.
Jaboti. Eu conheço Jaboticabal. Marechal, meu Deus do céu. Essa aí Marechal eu queria Deodoro, também. Olha, lá nas Alagoas. Coisa mais linda. Novo Horizonte do Piauí. Só abrir um parênteses aqui, eu geralmente faço assim uma injustiça. Sempre falo do Léo quando aparece uma montanha e lá nos fundos eu imagino ele 3 horas da manhã, então eu quero dar uma colher de chá. Vou me imaginar também, voltando àquela foto lá, Volta. eu imagino 10 horas da manhã, eu aí sentadinho numa rede, tomando água de coco e pensando, puxa, o Léo lá... Das 10 às 17, né, mano? Sentado ali. Viu? Começou justo? Coisa maravilhosa. Novo Horizonte do Piauí, lá no Piauí, é claro. Que Deus abençoe. Novo Horizonte, ó. Novo Oriente. Do Piauí. Novo Oriente do Piauí. Palmital, no Esse aí eu conheço, Palmital. Aí já é uma cidade conhecida, né, mano? É. Prata, em Minas Gerais. Isso aí o Redinha deve conhecer. Esse é o típico da cidade de Minas. Ali. Tem uma capela no meio, uma praça, um campo, muita árvore, Rio Negro, lá no Conheço muito bem, deixa eu contar a história de Rio Negro para vocês. Por favor. De um lado está Rio Negro, do outro lado está Mafra. O que divide a cidade é apenas uma ponte. Você atravessou a ponte, você está no Paraná. Você atravessou a ponte, você está em Santa Catarina. Rio Negro, Paraná, Mafra, Santa Catarina. Não é aquela ponte ali para dentro, não, é? Eu Lá de lá é o... Não, ali é a entrada. Ali é a entrada da cidade, é o pórtico da entrada da cidade de Rio Negro. Você indo até o final dessa avenida, você vai dar numa praça, e nessa praça, atravessando a praça, você vai chegar na ponte, onde, atravessando, você está em Santa Catarina. Muito bem, Bandeira Cultura, Rio Negro, Paraná. Um abraço. Calma. Tanguá, lá nos RJ. Eu não conheço Rio de Tanguá. Janeiro, Tanguá. Também não conheço, não. Tanguá, um abraço. Deus abençoe o povo aí de Tanguá. Eu conheci Itaguaí. Ajuda? Uniflor, lá no Paraná, Wander. Também não conheço. Isso é uma cidade pequena, parece, né? É. É, uma cidadezinha ali, meio que parece que de ruralista ali. Deus abençoe aí o povo. Urutaí, lá em Goiás. Deus abençoe também o povo aí de Uritaí. Que Deus abençoe cada uma dessas cidades. Amém. Parabéns para todas as cidades que estão aniversariando o aniversário de fundação. Hoje nós temos também aniversariantes. Você que está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube que está aniversariando hoje, receba os abraços aqui da nossa Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Lá em Lagoinha, no Piauí, o nosso querido irmão Antônio Raimundo Taveira dos Santos Silva está aniversariando hoje. Parabéns, irmão Antônio. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Formosa, quem está aniversariando é a Carmelita Silva Carvalho. Parabéns, irmã Carmelita. Em Bragança Paulista, o Mateus Henrique Batista dos Santos está aniversariando hoje. Mateus, parabéns para você, meu amigo. Aqui no Mandaqui, a Maria Lúcia Batista de Souza e a Sandra Regina Santos Duarte. Se eu não me engano, a diaconisa Sandra? Não, essa Sandra é a nossa líder de gêmeos. Obrigado, pastor. Eu só queria ver se o senhor estava prestando atenção. Pois do Washington, é isso. Ok. Parabéns para as nossas irmãs. Vamos orar com você e por você. E já vamos orar também por você, internauta, para que Deus proporcione uma ótima terça-feira e que você possa descansar. Claro que aqueles que estão trabalhando tenham o vigor aí do Senhor para desenvolver as suas atividades nesse feriado. Mas para você que está descansando também, aproveite bastante esse dia. Vamos orar, pastor Ricardo? Vamos orar. No nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por esse dia, louvando ao Teu nome em todo o tempo. Oramos por essas vidas, Pai, que foram apresentadas daqui a pouco. Pedimos o Teu favor sobre elas, o Teu cuidado, que a Tua mão seja estendida sobre a vida de cada desse irmão. O Senhor guarde a saúde, tanto física quanto emocional e espiritual. Que o Senhor guarde a família, os filhos, esposos, Pai amado, maridos. Que o Senhor venha com graça sobre essas vidas nesse dia, Pai. Nós te louvamos porque algumas delas nós temos visto bem de perto o Teu favor, o Teu cuidado. Outras, mesmo não tendo informações, nós sabemos que o Senhor tem cuidado, porque o Senhor é um Deus de cuidado. Pedimos que o Senhor as abençoe a cada dia mais, com bênçãos e favor, Pai. Oramos também por esses irmãos que estão conectados a nós nesse feriado e que o Senhor possa abençoar a casa, o lar, a vida desses amados, Pai Santo, tudo isso com certeza para a glória e honra e louvor do Teu nome, Pai. Muito obrigado por esse dia e por essas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém.
Amém, glória a Deus, parabéns para você nessa data querida, Deus abençoe a todos. Vamos à previsão do tempo para esse feriadão? Lembrando que dia 27, que não é uma terça-feira, mas é meu aniversário, no domingo já pode, né? É bom já ir mandando os presentes aí de todos os estados do Brasil, para poder chegar até o dia 27, né, Wander? É verdade. Tem que avisar, né? Dia 27 passou, quantas cidades Ricardo, que a gente não anunciou aí, ó, já pode ir mandando. Porque o correio às vezes demora, né? O Mercado Livre demora para entregar. O senhor vai fazer quantos anos? Vou fazer 40, Wander. Caramba, hein? Que bacana. Vou fazer Parece 40. Eu sei que não, pai. Eu sei que o pessoal tá em casa, mas não parece, pelo pastor. Esse senso de responsabilidade e maturidade que o senhor tem, imaginaria uns 60. Pô, agora quase saiu uma lágrima aqui de mim. Obrigado. Que legal. Dia 28, a Alessandra faz aniversário. No dia 24, o Wesley faz aniversário. Wander, já guarda um pouco de dinheiro para cada, entendeu? Eu sei que a minha porção é menor, mas eu tô aguardando aí. Que legal. Previsão do tempo para a nossa capital? Pois não, Ângela? Estão tudo aí fazendo divulgação de aniversário, querendo presente, e o meu passou e ninguém deu nada. Ângela, eu fiz menção aqui para você, nós preparamos uma surpresa e você não veio. Não foi, Paulo? Ela deu um bolo na gente, bolo, presente, salgadinho, não tinha nada preparado não. A única coisa que vocês colocaram foi minha foto. Cada um investiu R$3.000 no seu presente e no dia depois nós rateamos entre nós. A única coisa que colocaram foi minha foto, ninguém me deu nada de presente. Fizemos o Pix, não tinha remetente e voltou. Deu estorno. Eu ia falar, no meu caso, dia 13 de junho, pode fazer o Pix. Pelo amor de Deus, tá longe, tá muito longe, gente, é só do mês. Vamos à previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje será de 18 graus, a máxima de 27. Máxima de 27, não esquece. Sol com algumas nuvens, não chove, chove rápido durante o dia e à noite. Nós vamos ao intervalo, já voltamos já, conversando hoje sobre 5 pilares de uma liderança eficaz ou empreendedorismo eficaz. Então, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e ser edificado através desse assunto de suma importância. Nós já voltamos já. E aí, me conta, o que o Grupo Pequeno e o Apacentai representam para você? Fixação. Essa é a ideia para nós aqui do Brasil para Cristo em Montemor. Nós trabalhamos com a agenda Apacentai através do Gêmeos, que é a reprodução que gera fixação. É isso que representa para nós. Uma igreja que no domingo recebe uma palavra do seu pastor, com liberdade, através da Bíblia Sagrada, reproduzindo um texto, que depois vai ser fixado na semana, através dos nossos encontros nos lares. Isso tem trazido maturidade espiritual. E também a sensação do evangelismo, o desejo da multiplicação. Já a nossa agenda Apacentai é usada amplamente todas as manhãs, na nossa igreja, quando nós fazemos o nosso devocional com um áudio da mensagem diária da nossa agenda Apacentai. Isso com certeza tem trazido crescimento espiritual, saciedade, ou seja, o sentimento de preenchimento das vidas que têm se expostos a esse processo tão maravilhoso. Então eu quero desafiá-los, quando do lançamento, agora no próximo dia 3 de dezembro de 2022, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Zona Norte, Mandaqui. Um tema poderoso para o nosso ano de 2023. Tamo junto, nós vamos continuar firmes e fortes. Apenas um testemunho rápido, mesmo em tempos de pandemia, através do WhatsApp, nós reproduzíamos todas as semanas na íntegra todo o processo do nosso encontro, com a participação ativa de todas as pessoas. Quando voltamos ao normal, não tivemos dificuldades na reintegração da igreja, que hoje, graças a Deus, cresce a cada dia, abençoada, sólida e muito feliz. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Beijo do Neizinho, aqui do Montemor. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Apacentai 2023. Valores.
ao Apacentai Kids? Claro que sim! Assim podemos ter tempo com Deus em família. Mas aonde eu vou usar o Apacentai Kids? Na minha casa, na minha escola bíblica e no meu Gêmeos. Mas será que é importante eu ter um? Toda nossa igreja estará na mesma visão, meditando e aprendendo da mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai Kids 2023. Valores! Estamos aqui na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Você assistiu aí às propagandas do Apacentai 2023. Pastor Ricardo Andrade, faltam 18 dias para o lançamento da agenda Apacentai e o Pequeno Rebanho. Muito importante que a gente se concentre primeiro para adquirir o nosso voucher com antecedência e depois também para estarmos aqui no dia 3, para fazer um grande lançamento. Será um material como nós temos encarado, né? Um material profético para o ano de 2023, onde a gente vai ser testados nossos valores, confrontados, também incentivados, animados para ser um ano de muito valor para a gente e vai ser com certeza, então não fique de fora disso, participe que vai ser uma bênção para a sua vida. E aquilo que é bênção para a nossa vida, nós também queremos na vida dos outros. Presente de Natal, uma agenda Apacentai e o Pequeno Rebanho, seja adulto, para o adulto ou para crianças Dá também. Dá tempo ainda, né? Dá tempo. Até onde eu sei, tem um pouco menos que 200 agendas, 180 Isso, alguma coisa. Exatamente. Então dá tempo ainda de você ligar na livraria, reservar a sua, vir aqui no nosso templo, na Ultramarino 616 também, adquirir o seu fisicamente, o seu voucher, e dá tempo de você se movimentar ainda e ter. E também tem essa novidade maravilhosa que é o Apacentai Kids, que vai abençoar a família de um jeito assim maravilhoso. Adquira para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, incentiva a criança. Incentiva a criança e ela vai crescer de uma maneira maravilhosa diante de Deus, na presença de Deus. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre os 5 pilares do empreendedorismo eficaz ou a liderança eficaz. Baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, é uma leitura extensa, onde vamos extrair os 5 pilares hoje aqui com o pastor Ricardo Andrade. Eu quero ler com você só para contextualizar esse assunto que nós vamos conversar na manhã de hoje. Vamos a esse texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que vai contar da experiência sobrenatural que o paralítico desfrutou de desfrutar do milagre genuíno do nosso Senhor Jesus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Detalhe, essa casa era dele, segundo a história, viu? Então, bacana isso, porque algumas pessoas dizem, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Não era a questão dele não ter casa, era a questão de não ter aquele tempo oportuno de estar na sua residência, porque ele estava com as suas atividades contínuas. No entanto, ele mesmo diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Eram alguns homens, destacam-se 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico,
eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. É uma experiência literal e real, mas que nós vamos trazer de uma forma figurativa para uma vida de liderança ou para uma vida de empreendedorismo. Pastor Ricardo, nós podemos usar a figura do paralítico para mostrar uma realidade que pode ser comum na vida de algumas pessoas, na sua liderança ou no seu empreendedorismo. Às vezes nós estamos na vida e estamos com uma condição que nós não andamos, não vamos para frente. Perfeito. Nós nos sentimos impossibilitados, doentes e não saudáveis. Às vezes nós não conseguimos, como líderes ou empreendedores, nós não temos aquela condição determinada de atingir sonhos. Verdade. Aquele paralítico, ele não tinha essa condição, ele estava vivendo essas realidades. Ele poderia, dentro dele, sentir a vontade de superar aqueles obstáculos, aquela situação dentro dele, que é uma forma natural de fazer no coração daquela pessoa que quer sair de uma região ou de uma realidade morna, uma realidade que viva dentro de uma mediocridade, sim, mas ela não consegue fazer. E nesses 4 homens, a Bíblia fala-nos de alguns homens e depois destaca 4. Esses 4 homens foram 4 empreendedores ou líderes de sucesso. Com certeza. Porque eu quero destacar 4 coisas aqui que eu acho que são interessantes antes de ir nos 5 pilares. Primeiro, que eles detectaram uma deficiência. A deficiência estava no paralítico. Ainda que o paralítico e Jesus fossem foram os protagonistas da história, sim, e eles coadjuvantes, mas eles foram coadjuvantes que quase se tornaram protagonistas. Porque eles detectaram uma deficiência, não aceitaram a realidade, buscando alternativas, empreenderam, isso é, tiveram uma visão de longo alcance, sim, e correram riscos. Isso tudo vai acontecer na nossa vida diária como líder ou como empreendedor. Com certeza. Eu gosto dessa história e gosto, acho que o primeiro fato para você ser um líder de sucesso ou um empreendedor de sucesso, Wander, é você fazer e você identificar como esse povo identificou, além desses 4 pilares que a gente vai falar bastante hoje sobre eles, é você identificar a necessidade que você tem de estar perto de Jesus. Amém. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, vou empreender, o que eu preciso? Preciso de equipe qualificada, eu preciso de um bom produto, um bom material, eu preciso de disposição, eu preciso de objetivo, de alvo, de missão. A gente cria várias situações que são necessárias realmente, que existem realmente, que são importantes para o sucesso de projetos realmente, mas que o essencial a gente esquece. Para uns virou clichê buscar a Jesus, né, pelo seu empreendimento, e para outros é alguma coisa que é paralela. Não, isso fica de lado, o importante é você focar aqui. Na verdade, não. Na verdade, todo empreendedor ou todo líder que está buscando a Jesus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também durante esse programa de hoje, enfrentando as barreiras, levando sempre o negócio para perto de Jesus, mostra que está com o objetivo em Jesus. E aí Jesus vai fazer a coisa acontecer. É bonito quando eu passo aqui pela Ultramarino, sempre quando eu passo perto de um empreendimento que tem ali, eu vejo o povo antes das 8 ali, de mão dada, reunindo, buscando a Deus. Glória a Deus. É um empreendimento, é um negócio, mas o povo está voltado para isso. Qualquer um de nós que tem um empreendimento cristão não pode ficar isento disso. Mesmo que trabalhem pessoas que não conhecem a Deus, não buscam a Deus, você precisa criar naquele ambiente um ambiente onde as pessoas que estão ali saibam, é claro, não precisam ser corrigidas para fazer isso nem nada, mas saibam que aquela empresa tem um objetivo que também é de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Aquele projeto, né, as pessoas que estão dentro do nosso projeto, elas saibam que elas estão buscando a Deus. E qualquer resultado positivo que tiver ali vai ser para a glória de Deus e para a honra de Deus. Então, acho que esse projeto aqui começou certo porque eles estavam indo para o caminho certo, né? Que é o caminho de buscar a Jesus. O senhor falando me faz vir à memória uma pessoa que ele é um referencial dentro disso, de trazer Jesus para o seu empreendedorismo e para a sua vida de liderança, que é o famoso, eu não sei se ele é vivo ainda, eu acho que não, William Colgate. Ele que é fundador das indústrias Colgate, que se tornou uma multinacional. Sim. Segundo a história e a biografia do mesmo, ele começou, diante do seu sucesso de empreendedorismo das empresas Colgate, com o seu lucro líquido. Ele começou a viver com 10% do lucro líquido
e destinar 90% para as obras de missões, Que isso? trazendo Jesus para a sua vida. Porque ele falou, não, eu não preciso disso. Ao invés de dizimar, eu vou fazer o contrário. Eu vou viver com os 10% e vou devolver os 90%. Isso é uma realidade de trazer Jesus para dentro das suas, dos seus projetos, né? Quantos cristãos que são donos de empresa, eu não digo isso dando uma repreensão, na verdade eu acho que está no caráter de orientação e no caráter de repente abrir a mente. Quantos cristãos que não possuem empresa, que não deixam que Jesus Cristo entre na empresa? Porque tentam criar não é um distanciamento, mas talvez até inconscientemente, uma barreira. Não, a gente precisa entender que assim, se a gente buscar Deus em prol daquilo que a gente faz, Deus vai abençoar. Então as empresas, os negócios, eu acredito que toda empresa deveria, de cristãos, é claro, deveria ter um tempo para buscar Deus dentro da empresa, né? Deveria ter um espaço para isso, porque isso vai fazer com que Deus perceba que você está buscando a Deus em prol daquilo, em prol daquela situação. Isso vai ser uma bênção. Obrigado. Ângela, que informação boa, obrigado, viu? Com certeza ele já partiu. William nasceu em 1783 e faleceu em 1857. E na sua biografia faz menção disso, que o lucro líquido dele, ele vivia com 10% do líquido e o restante para missões. Bem parecido com o seu propósito que o senhor fez no seu livro Liderança Frutífera, em que o senhor se dispõe a abençoar o Haiti. Verdade. Pastor, voltando para essa questão dos pilares, a primeira coisa que nós detectamos nessa experiência, ainda que literal, estamos ilustrando para a vida do empreendedor ou para o líder, que eles decidiram formar uma equipe. Eu fico imaginando quão difícil seria se tivesse que uma pessoa apenas carregar aquela maca com o peso daquele homem paralítico. E o paralítico ele pesa mais do que uma pessoa comum, ainda que seja a mesma estrutura óssea, mas o peso é maior. Eu imagino 2 iriam se esforçar, 3 ia ficar desajeitado, então 4 se distribuiu o peso. Tem uma frase que eu acho legal, que é do Michael Jordan. Ele diz assim, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha o campeonato. Qual a importância de uma equipe dentro de um empreendedorismo ou de uma liderança eficaz? Total. Sem equipe você vai conseguir alcançar alguma coisa. Com equipe você pode traçar um plano para 5, 10, 15, 20 anos que você vai conseguir alcançar. Sozinho, Wanda, a gente tem um raio de ação. Com outras pessoas, nosso raio de ação, nesse caso aí, quadriplicou, só teve sucesso porque tinha uma equipe. O próprio Cristo, quando desce à terra, ele poderia fazer tudo sozinho. Verdade. Poderia, mas ele definiu que seria bom ele trazer pessoas. Para que isso, será? Para que isso? Acho que para dar um exemplo, para mostrar como é que a gente vai conseguir, como é que a gente consegue impactar o mundo. É um pregador que vai correr todas as nações, é uma mensagem? Não, são vários pregadores em vários lugares. Então, assim, sem o pensamento em equipe, logo vem para a gente algum tipo de ufanismo pessoal, logo vem para a gente algum tipo de pensamento de que a gente é mais do que a gente é. E quando você corre a Bíblia, você não encontra isso. Você encontra sempre Deus formando pessoas, com pessoas ao redor, que no nosso entendimento é uma equipe. Você vê em todo tempo, Deus criando situações para que a pessoa não vá só, não vá sozinha, mas tenham pessoas ao seu redor. Um grande exemplo disso é Moisés com as mãos levantadas. O povo vence na batalha. Verdade. Sozinho, mas a Bíblia diz que Moisés estava se cansando. O povo estava perdendo a batalha. Mas vem ajudadores, Arão e Ur. É equipe. Para que Josué prevalecesse. Você vê a equipe? Moisés, tem um de mãos Arão, levantadas, Ur e o outro pelejando. Tem um batalhando, tem um segurando, e com certeza tinham levitas sacrificando, tinham gente protegendo a arca. Então, assim, quanto mais pessoas você conseguir abarcar nesse seu projeto, mais bem sucedido ele vai ser. O apóstolo Paulo tinha uma equipe. Verdade. Ele está sempre citando nome de pessoas. Você lê a carta aos Romanos, chega no último capítulo de Romanos lá e começa a falar um monte de gente. Verdade. Você fala, caramba, será que era tudo isso estava com Paulo? Né? Ele escreve aos Coríntios, ele começa a falar de Apolo, de Pedro. São pessoas que estavam sempre juntas com Paulo. Paulo não tinha problema nenhum disso. Não, eu sou apóstolo Paulo, eu fui levantado para os gentios, mas de repente ele encontra o Apolo pregando, ele encontra o Silas, ele encontra a Átila, a Priscila,
ele não vai afastando essas pessoas, Verdade. pelo contrário, ele vai aproximando essas pessoas. A teologia, vai andando junto com eles. A teologia dele, dentro do contexto da estrutura ministerial, é uma equipe. Apóstolo, profeta, pastores, evangelistas, pastores e mestres. Exatamente. Então ele está mostrando uma equipe. Exatamente. Tem uma frase que diz assim, porque não somos uma ilha e sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Ser uma ilha não é viver a realidade daquilo que Deus projetou dentro de um aspecto eclesiástico, principalmente, e também secular, porque quem chegar no topo sozinho errou em algum lugar. Eu já falei isso aqui em programas passados e o senhor muito bem nos deu essa orientação. Eu sou a favor, assim, dos nossos líderes que estão aqui nos ouvindo, de que você sempre monte uma equipe. Porque na equipe tem o cara que vai falar, olha, você, não, eu quero fazer isso aqui. O cara fala, calma, é o cara que é o moderador. Tem às vezes o cara até que vai contra você, mas não é contra você, é contra, de repente, uma ideia ou uma colocação, mas é aquele cara que vem para construir. Tem o cara que é o teu apoio. Na hora que você está meio vacilando, não sei se eu vou, o cara, não, vamos para cima e tal. Tem o cara que é a voz de sustento. Então, quando você monta uma equipe, você vai encontrar gente diferente de você, gente que vai te apoiar, gente que vai estar junto, mas a decisão vai ser mais bem fortalecida, mais sólida. É muito mais complicado você estar sozinho, tomando decisões, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos você vai encontrar sabedoria. Escuta uma coisa e fala, daqui vamos pegar só esse trecho. Escuta uma outra coisa. Então, ter uma equipe como é explicado nesse texto, né, exposto nesse texto, é muito importante para você chegar àquilo que Deus tem para você. É verdade. Gosto muito da frase de um provérbio africano que diz, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Sim. Né? Então, às vezes, aquela coisa relâmpago que não foi duradoura, às vezes por causa do seu talento. Mas quando você tem uma estrutura de pessoas dentro de uma visão que você dá continuidade, ela vai mais longe. E todo mundo tem um raio de talento, meu amigo Wander, que é aquele negócio assim, é irrefutável. É irrefutável. Você pega uma pessoa, sei lá, que tem um talento muito único, você fala, cara, esse cara nasceu para fazer isso. Mas para ele ser alguém, para aquilo que ele criou, ganhar corpo, não precisa só daquilo. Você precisa de outras coisas, entendeu? O Usain Bolt, aquele corredor lá que ficou muito famoso, campeão vários anos, campeão olímpico, fazia o gesto, campeão olímpico, mundial, tudo mais. Você fala assim, cara, esse cara nasceu para correr 100 metros. Mas para ser conhecido mundialmente, tá? Ele precisa ter um treinador que conheça as habilidades dele, uma coisa que a gente precisa. Ele precisa ter alguém que faça o marketing dele para ele ficar conhecido mundialmente, assinar novos contratos e tal. Você precisa de uma estrutura, é disso que a gente está falando. Você pode ter um dom, você pode ter uma capacidade que ninguém vai questionar, mas para você chegar mais longe, você precisa de uma equipe. Verdade. Você precisa ter gente ao seu redor, gente ao seu lado, que você crê, acredita, confia, que Deus coloque, para você poder alcançar novos projetos. Quando eu tenho essa visão dentro do empreendedorismo, eu vou entender que meu contador faz parte da equipe, assim como meu fornecedor também, e assim o meu cliente. Está tudo interligado. Com certeza, com certeza. E todo projeto de empreendedorismo, ele pode começar até mesmo solo, né? Geralmente o empreendedor começa, o marido e a esposa, um amigo, né, um sócio e ele e tal. Mas você vai perceber que dentro desse processo, se você não avançar, o seu desgaste vai ser muito maior. É verdade. Vemos isso, dando um exemplo aqui, logo que nós falamos da questão da equipe, se fosse um sozinho, ia se tornar pesado. Assim como Jetro olha para Moisés e vê que o trabalho dele é pesado. Perfeito. E ele dá uma orientação de equipe. Perfeito, com certeza, com certeza. Você imagina esse rapaz tentando levantar uma maca com um outro ser humano em cima. Não é que ia ser difícil, ele não ia conseguir. Ele ia começar, isso acontece com muito empreendedor, começa, as estatísticas acho que é do Senai, dizem que 85, depois a Ângela pode até procurar e me corrigir, mas é algo nessa proporção. Acima, 75 ou 85, se eu não me engano, por cento das empresas fracassam até o 3º ano. Por quê? Por falta de várias situações, mas uma delas é essa, ele está caminhando sempre sozinho, tentando fazer e tal. E aí não encontra a estrutura. Não encontra, porque sozinho é muito mais difícil. Você pensa assim, não, eu vou reduzir o custo de um contador, vou fazer por conta própria. Mas você vai se cansar mais, vai ter que ficar até mais tarde, depois do expediente. Ah, não vou colocar um vendedor para trabalhar junto comigo, porque eu quero reduzir esse custo também. Você vai ter que vender, produzir, fazer e tal. Então o cansaço vai ser maior. Esse rapaz levantando um paralítico em um só,
Ele ia começar, ia suar, o braço ia doer, ele ia falar, olha, amigo, não tem jeito, vamos ficar por aqui mesmo. Essa formação de equipe, o próprio Deus testemunha a respeito dela que nós nos tornamos imbatíveis no bom sentido, podemos realizar feitos. Nós temos um exemplo que eu vou pedir para a Ângela colocar, de Gênesis capítulo 11, versículo 6. Ainda que o propósito fosse um propósito negativo, a ação e a atitude deles foram ações que chamaram a atenção do céu. Né? Diz lá Gênesis capítulo 11, versículo 6. E disse-lhe o Senhor, eles, equipe, são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. A força da equipe é muito maior. Com certeza. Eles juntos ali se tornaram uma potência no bom sentido. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. A Bíblia diz que o nó de três dobras não se rompe facilmente. A gente pode aplicar isso para a família, para o casal, é claro, mas se aplica também para a vida, né? A maioria dos casos de homens de Deus que Deus chama, Deus levanta, essa pessoa não quer ficar sozinha. Ela pede auxílio, ela pede ajuda, ela quer estar com alguém. Então a gente tem que aprender isso e tirar disso uma lição muito poderosa para a gente, valiosa para a gente, de que sozinho eu posso até chegar a algum lugar. Mas se eu quero alguma coisa que perdure, se eu quero alguma coisa que valente, se eu quero, tem que ser com outras pessoas. Sozinho a gente consegue chegar, a gente tem exemplos disso. Gente que perseverou e conseguiu sozinha. E a gente aplaude. Mas para chegar longe... O desgaste também, né? É muito maior. Você vai ter que envolver outras pessoas. Eu fico pensando, eu já falei isso em palestras de empreendedorismo, das empresas jacobinas, né? Da empresa de Jacó. Que quando você vê a experiência de João 8, de Jesus junto da mulher samaritana, eles estão no poço de Jacó. Sim. Uau! O poço de Jacó durou o quê? O poço de Jacó durou quase 2000 anos. De Jacó a Jesus, se eu não me engano, são quase 2000 anos. Sim. Então, é a empresa jacobina em equipe que cavaram aquele poço e a Bíblia diz que Jesus, junto da mulher samaritana, estava no poço de Jacó. Perfeito. Então, quando eu formo uma equipe, eu estou fazendo algo duradouro. Com certeza. E longínquo, né? Isso está muito claro para mim. E você vai encontrando isso em toda a história. Quando Deus cria o homem, não é bom que ele esteja só. Façamos. Façamos, né? Já é uma reunião ali, uma reunião de negócio ali. Verdade. Então, assim, para tudo, meu amigo, você que está me ouvindo aqui, para tudo, se você estiver sozinho, saiba, não é que você está condenado, mas você está buscando dificuldades para você mesmo. Se alie a outras pessoas, busque de outras pessoas, se ajunte com outras pessoas, porque isso vai facilitar a sua vida e vai fazer com que você consiga explorar o seu melhor potencial e chegar mais longe daquilo que você tem como projeto. É verdade. Só quero ler 2 textos aqui, mas eu vi que a Ângela colocou uma informação do Sebrae. Pastor Ricardo, por favor. Olha lá, o Sebrae Nacional apontou que 24% delas fecham as portas em menos de 2 anos de existência e há 4 anos, 50%, desculpa, em 4 anos 50% fecham as portas. Tem vários motivos, né? Sim. Enfim, uma série de coisas, mas é uma realidade, porque esses caras às vezes estão lutando sozinhos 4 anos, é bastante tempo. Aí você está batalhando sozinho, fazendo tudo, tal. Vai te cansando, vai te fadigando e aí você desiste. É verdade. 2 textos só para a gente encerrar esse assunto. Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu não serei sensato. Sim. Eu vou me cansar, eu vou ter um desgaste. E na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo versículo, Ângelo, eu gostaria que você colocasse, por gentileza, na nova tradução, olha só. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Eu não lembro agora que versão que eu coloquei aqui, mas diz assim, ó, eu achei que era na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode até me ajudar. Diz assim, o individualista que faz tudo sempre sozinho é um egoísta e que recusa toda espécie de conselhos. Eu não sei de qual tradução eu tirei esse texto, mas eu te agradeço, Ângela, da mesma forma. Nós podemos ver... Essa é a versão do Wesley Marques. Não, essa é a versão do pastor Carlos Eduardo. Abraço, pastor Carlos. É um individualista. É a transformadora? Eu não lembro agora, eu acho que eu talvez tenha... pastor, até mesmo dentro do contexto da orientação de Jesus, quando ele envia os 70 e ele envia depois os 12, ou envia os 12 antes e depois os 70, sim, é de 2 em 2, equipe. Não, Igreja, onde tiver 2 ou 3, equipe. Sempre. Você vai encontrar isso em todo o Novo Testamento.
Quando sai Paulo e Barnabé, saem dois, você vai encontrar isso na verdade, em todo o contexto bíblico, primordialmente, no Novo Testamento, você vai perceber que a questão de estar junto com outras pessoas, ela é muito, 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 muito importante. Por isso que esse conselho de estar isolado, estar sozinho, não é bom. Você pode, de repente, começar sozinho, mas logo se vincule a alguém, logo seja próximo de alguém, monte uma equipe, né? Esteja rodeado de pessoas, você vai ver, vai ser mais leve, mais fácil, as decisões mais bem fundamentadas, você com tranquilidade para trabalhar e explorar o seu potencial, porque isso é uma coisa que as pessoas não pensam, mano. Ninguém sabe fazer tudo. Não, Deus deu um potencial, é o que está escrito lá em Filipenses, né? Deus foi dando um potencial para cada uma coisa específica. Por mais que você consiga fazer o que o outro faz, você tem um dom muito específico que tem que ser explorado no seu máximo e no seu melhor. Mas para isso você tem que abrir mão daquilo que é o dom do outro. Deixar que o outro execute aquilo para que você possa executar 100% do seu dom. A gente tem muito vendedor trabalhando com administração. E aí ele só se cansa com aquele trabalho. Eu converso com amigos e eles falam, cara, meu negócio é vender, mas eu estou lá atrás do computador, tenho que preencher tal planilha, tal. Falei, cara, contrata alguém, bicho, para fazer isso. Verdade. Contrata alguém, pega um estagiário, pega alguém para fazer alguma coisa. Cria-se uma falsa sensação de que se eu vou partilhar o meu lucro com alguém, eu teria um lucro menor. Pelo contrário, se eu me ajusto, eu posso ir mais longe. Opa, é aí que está o tchan do negócio, né? É aí que está o pulo do gato. Quem percebe isso, sabe que se ele explorar o potencial dele 100%, ele vai chegar mais longe. E aí ele não está perdendo, na verdade, ele está ganhando tempo para poder explorar o potencial dele ainda mais. Isso é muito importante. A Ângela colocou a versão aqui que eu tinha colocado. Obrigado, Ângela. Não era a nova tradução de linguagem de hoje. É o livro, tá lá. O individualista, que faz tudo sempre sozinho, é um egoísta. É Salomão que está dizendo. Que recusa toda espécie de conselhos. Então, o individualista ele vai se cansar muito mais. Então, o primeiro pilar que nós temos de um empreendedorismo ou de uma liderança eficaz é a formação de equipe baseado em Marcos capítulo 2. Agora, o capítulo 2, versículo 4, vai nos dar o segundo pilar. Diz assim, vamos lá ao texto para você, internauta. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Esses 4, eles sabiam exatamente aonde eles queriam chegar. Onde eles queriam chegar? Queriam chegar em Jesus. Em Jesus. Então, o líder ou o empreendedor sabe onde quer chegar. Tem que saber. Tem que saber. Se você tem uma frase muito conhecida que ela fala, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É verdade. E isso é um fato. Qualquer pessoa que tenha um ministério, uma empresa, um projeto e tal, ele tem que entender muito bem o que ele quer com aquilo, porque senão você vai chegar, talvez, na metade do caminho e pensar que chegou, e falta muita coisa ainda. E para quem está junto também, isso é muito importante, a pessoa saber aonde você quer chegar. Quando você tem uma equipe, um grupo, sabe, nosso projeto aqui com isso aqui é chegar até aqui. Isso motiva as pessoas, saber se elas estão no meio do caminho, se estão próximos, se estão longe dos objetivos, isso é muito importante. E para quem está empreendendo, fazendo, isso também clarifica muito o caminho. Você não desiste porque você não chegou ainda. Você cria novas estratégias porque você não chegou ainda. Você melhora o processo porque você não chegou ainda. E aqui nesse texto eu vejo que tem palavras-chave aqui nesse versículo 4, né? Porque você vai encontrando aqui que a primeira dificuldade deles era uma multidão. Né? Eles sabem onde eles querem chegar e eles estão observando agora quais as dificuldades que eles estão enfrentando ali para poder chegar lá. Esse alvo nós podemos também colocar como estratégia, né? Claro, a estratégia você vai ter que chegar nelas, né? Essas são as estratégias que nos levam até os nossos objetivos, né? Ele percebe que tem uma grande multidão aqui e aí ele encontra uma saída, né? Não sei se a gente vai chegar nisso depois. Depois nós vamos vencendo, né? Os obstáculos. Sim, então o mais importante aqui é você saber para onde você quer ir. Ninguém vai seguir quem não sabe onde quer chegar. É como se eu tenho uma empresa e decido fazê-la uma papelaria, mas lá eu encontro couve, eu encontro maçã, eu encontro qualquer outra coisa. Eu tenho que saber me especializar no segmento, ainda que haja segmentos que eu posso fracionar. Exemplo, mercado, tem de tudo. Mas quando você quer ser um especialista numa área, você tem que saber o público que você quer atingir, a meta que você quer para atingir e as estratégias que você vai usar para alcançar essas pessoas. E eles aqui no contexto cristão, eles fazem isso porque eles têm um alvo. O alvo deles era o quê? Os 4 formaram essa equipe com um objetivo, de levar até Jesus. Exatamente. Eu falo isso
Isso eu acho que tem até no livro Liderança Frutífera. Isso é algo que vai fazer a gente subir degrau. Porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas vão rodando a vida, rodando os ministérios, os seus próprios, às vezes, até os seus próprios negócios, no dia a dia. Pô, a gente, sei lá, o pessoal usando com respeito, carinho, cuidado, o ministério de louvor. Se as pessoas souberem qual é o objetivo do ministério, elas vão ensaiar de um jeito, Sim. elas vão vai ser todo... Não, ó, domingo que vem a gente vai cantar e vai tocar. Passar as músicas e tal, mas se não tiver um objetivo muito claro para eles, você sabe, quando a gente tem um objetivo, a motivação é maior. É. A animação, o seu interior, ele age de forma de, pô, eu tenho um objetivo. Sei lá, a gente tem o lançamento da agenda Pacentai. Pô, a gente tem 2.000 agendas para vender e tal, é um objetivo. Então você vai trabalhando para aquilo e conforme você vê a coisa acontecendo, você vai se motivando. Pô, agora falta 10, falta 1.000, falta tal. Você vai se motivando. Então saber aonde você quer chegar muda o quadro de toda a equipe, de todo mundo. No contexto do Novo Testamento, nós encontramos pessoas que nos dão exemplo, ou exemplos, de pessoas que estabeleceram um alvo e custe o que custar, eles foram até eles. Alguns correndo até risco. Sim. Vou destacar 2 aqui que veio à memória agora. Bartimeu. Bartimeu, ele teve um alvo e ele foi atrás do alvo dele. Exatamente. Mesmo que ele não tivesse uma visão, ele teve a audição, em cima disso ele entendeu que era a oportunidade dele desfrutar de um bom resultado na sua vida. Né? E ele fez o que os demais não fizeram, porque não era só Bartimeu sentado à beira do caminho. Outro exemplo de uma mulher que correu risco, e daqui a pouco a gente entra dentro de vencer obstáculos, Sim. foi a mulher que sofria durante 12 anos de uma hemorragia interna. Perfeito. Né? Esta mulher, que tinha um fluxo de sangue, ela estabeleceu um alvo e custe que custar. Ela poderia ser apedrejada. Sim. A lei dizia isso. Sim. E ela se dispõe a fazê-lo. E isso muda, por isso que eu digo que isso muda sempre quem está fazendo. Quando você põe o objetivo, olha, meu objetivo é esse, como essa mulher fez. Então somente eu tocar a hora das suas vestes eu vou ser curada. Ela sabia que de um jeito ou de outro ela ia ter que se encontrar com Jesus e tocar nele. Então ela vai até o final. Quando a gente sabe para onde a gente quer ir, o que deve acontecer, você faz de tudo. Porque você quer alcançar aquele objetivo. Não sei se eu comentei isso no último programa, mas eu comentei até com a minha esposa aqui outro dia sobre isso. É importante a gente saber o que a gente quer da vida. Porque senão vocês, como eu disse, você chega até a metade e pensa, alcancei o objetivo. Não é. Quando Deus manda o povo sondar a terra prometida, sondar Canaã, ele fala, vou dar para vocês Canaã. É uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar um lugar bom para vocês. Qual que é? Canaã. Então vocês vão sair daqui de onde vocês estão e vão até lá e vão tomar aquela terra. Era o objetivo. E isso perdurou durante bastante tempo, né? Perdurou um tempo, mas o objetivo sempre era esse. O nosso objetivo hoje como um cristão é chegar até a Canaã celestial. Está demorando bastante tempo para isso acontecer, para alguns mais, para outros menos, por conta da morte, mas esse é o nosso objetivo. A gente tem que estar focado nisso. Quando você sabe de onde você quer ir, você faz de tudo até chegar lá. E é nessa pegada que a gente está. Por isso o Novo Testamento diz o seguinte, ao que vencer o quê? Ao que vencer todas essas situações para alcançar esse objetivo, dar-te a coroa da vida. Verdade, as 7 cartas da Ásia, cada uma delas, a promessa sempre está relacionada com as pessoas ao que vencer, né? Claro, ao que vencer, ao que vencer. Ao que conquistar. Eu gosto muito dessa frase, se teologicamente ela estiver errada, o pastor Ricardo Andrade me corrija, mas eu gosto de dizer sempre assim, o dar é de Deus, o conquistar é nosso. Por quê? Deus, ele dá a terra prometida para Israel, e eles que têm que conquistá-la. Eu não lembro agora de cabeça o texto, a Ângela pode me ajudar, mas tem um momento que ele fala assim, vê, eis que entreguei aí vai falando, os fariseus, perizeus, o nome de todos aqueles eus lá. Agora vá e conquiste. Sim. Então, ele deu, entregou, mas eles tinham que conquistar. E eles tiveram que manter dentro do objetivo, do alvo deles. Eu gosto muito da leitura de Filipenses, capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 4, quando Paulo fala do alvo. 14, né? 13 e 14. 13 e 14, perdão. Filipenses 3, versículo 13 e 14, quando Paulo vai estar falando que ele mantém o seu alvo em toda a sua vida. No entanto, esse alvo foi tão bem mantido que ele usa aquela frase dizendo que a Ângela pode colocar depois, estou enchendo ela de versículos. Combati o bom combate, acabei a carreira. Por quê? Porque ele fez isso aí, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás, que ficaram para trás, avançando para as que estão diante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha um foco, um objetivo, e ele foi até o fim da sua vida. Ele foi, Paulo, o plano dele era chegar até Roma. E ele assim o fez. Então, assim, quando você tem, é isso que eu falo, quando você tem um objetivo claro, eu não sei, o que eu percebo muito nas pessoas é que elas vão vivendo, vão trabalhando, vão fazendo as suas coisas sem objetivo. Por isso você vai encontrar muito líder frustrado. Não é porque ele não está trabalhando, não é porque ele não está fazendo, não, ele está fazendo, está trabalhando, mas como ele não tem objetivo, nunca encontra aquela realização, sabe? Aquele negócio, caraca, alcancei, cheguei, conquistei. Por isso é muito importante você saber onde você quer chegar. Não importa o que é. Pode ser o meu ministério mais, falando no nosso contexto de igreja, é o ministério mais simples. Você tem que ter objetivo. Pô, eu quero chegar até o final do ano com isso. Você vai ver como você vai trabalhar com muito mais empenho, com muito mais foco, com muito mais dedicação. Você quer chegar a algo. Você tem um objetivo. Como o Paulo disse, não, eu esqueço tudo que ficou para trás porque eu tenho um plano para frente. Eu tenho um objetivo que eu quero alcançar até o dia 24 de dezembro. E você vai trabalhando. Quando você não tem plano, não tem objetivo, você vai só vivendo. Só vivendo, dia após dia. A gente vem aqui, aprende o programa, faz uma coisa, faz outra coisa, mas sem objetivo. Vai chegar a virada de ano, você fala, e aí, como é que foi esse ano? Verdade. Passou. Não, Verdade. Foi bacana, foi legal, tal, mas você não tem aquela conquista. Você fala, cara, esse ano, bicho, lá em janeiro eu esquadriei que ia chegar, cheguei no final do ano aqui, ó, toma, alcancei. Ó, fiz aqui, ó, que tal. Você não tem, como você não tem um objetivo final, só vai vivendo. Não, eu tô no culto, tô na igreja, isso, aquilo outro, mas não tem algo que você fala assim, cara, ó, aqui, ó, meu plano era esse, comprar essa xícara. Fui juntando 20 centavos todo mês, agora cheguei aqui e comprei. Ó, meu plano era chegar nessa condição que eu tô, chegar até o final do ano com isso. Você tem plano, você tem objetivo. Você vai perceber que tem muita gente que vai chegar no dia 31 de dezembro desse ano, mais desanimada, frustrada, e aí, o que foi? Não sei, vai começar mais um ano, mas tudo a mesma coisa e tal. Cria um objetivo para você, cria um plano para o seu emprego, para o seu trabalho, para o seu negócio, para você mesmo. Aí você vai ver que você vai começar a caminhar com aquele desejo de alcançar. E isso, cara, isso é aquela automotivação, né? O seu desejo de alcançar coisas que você desenhou para você, ou que Deus te revelou, que Deus te mostrou. Quando você faz isso, aí a coisa acontece. Isso acaba entusiasmando. E dentro do nosso contexto cristão, entusiasmo, eu gosto muito da etimologia da palavra, que entusiasmo vem de uma palavra grega, enteos. Então, isso é Deus dentro de você. Claro que dentro de uma cultura pagã é ter um Deus dentro de você. Sim. Mas para nós cristãos sabemos é ter Deus dentro de nós. O que nos motiva é exatamente essa força de Deus através do Espírito Santo na nossa vida que vai nos impulsionar à frente. Claro, claro. Você vai olhar para alguma coisa que você quer conquistar. E aí quando você olha alguma coisa que você quer conquistar, não estou falando só do campo material, né? O campo material também tem a sua importância, a sua relevância, mas estou falando às vezes de conquistas pessoais. Essas são as mais importantes, né? Coisas que você fala, não, eu preciso ou eu quero trabalhar nisso. E aí você vai, batendo naquela tecla até não querer mais, até você conquistar. Isso é a automotivação, é o Intelso que você disse. Legal. Pessoal, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar com mais bate-papo de liderança frutífera. Hoje falamos sobre essa realidade, os 5 pilares do empreendedorismo ou liderança eficaz. Deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e tenha um ótimo feriado, desfrutando da Manhã Manda Aqui. Voltamos já já. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado.
Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! Família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Feriadão na capital paulista, feriadão nacional, né, dona Ângela Voltier? E eu aqui junto com vocês, na Manhã Manda Aqui, tendo a sua companhia, falando sobre essa importância da liderança frutífera, 5 pilares do empreendedorismo e da liderança eficaz. Gaguejei aqui, hein, pastor Ricardo Andrade. Nós já falamos sobre a formação de equipe, a importância. Muito importante. Alvo. Agora, eu tenho um alvo, eu tenho que buscar desenvolver esse alvo. Claro. E o terceiro pilar que nós encontramos, visto que no versículo 4 diz que não podendo levar até Jesus por causa da multidão, eles tinham que buscar uma estratégia. Perfeito. Empreendedores ou líderes têm a capacidade de análise, de serem criativos e buscar soluções. Exatamente. Eu gosto muito do texto de Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há conselheiros. Eu quero aplicar a palavra estratégia aqui, que eu poderia substituir dizendo: os planos fracassam por falta de conselho, estratégia por falta de estratégia, porque eu posso ter um alvo, mas se eu não tenho uma estratégia, sim. Mas são bem-sucedidos quando há conselheiros, quando há estratégias. Esta questão de buscar estratégia, fazer um cálculo, é muito importante. Lucas, capítulo 14, a Ângela vai colocar para a gente, o versículo 28 a 30. Eu ia citar esse texto. O próprio Jesus nos dá essa instrução. O senhor pode ler, pastor, e comentar sobre ele. A instrução da estratégia que Jesus vai nos dar. Eu chamo isso do cálculo. Jesus nos ensina a fazer sempre o cálculo. Sim. O que é um cálculo? É estratégia. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele tinha um objetivo, né? Ele queria construir uma torre. Nesse caso, faltou o planejamento, né? Eu acho que esse texto está falando sobre ser planejado. Dentro do planejamento entram as estratégias para você chegar até lá. Né? Toda pessoa em sã consciência, não adianta só ter um objetivo. O objetivo está geralmente no futuro, é o que você quer alcançar, é o que você quer chegar, é um projeto, é um plano. Para chegar a esse objetivo, você precisa criar o que a gente chama dos steps, o passo a passo, que são as estratégias.
Você precisa criar estratégias para ir alcançando etapas e essas etapas te levarem até seu objetivo. Sem as estratégias, você vai ter só um objetivo que está longe, mas você não sabe por onde ir. Né? É como o Indiana Jones sem os mapas, sem as coordenadas. Ele tem um negócio que está lá na Ilha da Caveira e ele está aqui nos Estados Unidos, não vai chegar nunca. Então você precisa ir criando os caminhos para poder alcançar os seus objetivos. Você precisa criando as estratégias. Planejamento é uma delas, equipe é outra delas. Você precisa criar, de alguma maneira, a estrada que vai te levar até o objetivo que você quer alcançar. E você, mas e sem a estratégia, pastor, eu consigo? Não consegue. Essa é que é a verdade. Sem estratégias, é uma frase que o Denzel Washington falou. Sem as estratégias, o que a gente tem é só um sonho. Não é um plano, não é um objetivo, é um sonho. Não, eu tenho um sonho um dia ter um carro assim, do ano, comprar um carro zero, entrar na loja e comprar um carro zero. Tá bom, o que você está fazendo de estratégia para alcançar isso? Está juntando dinheiro, fez um consórcio, não sei, você criou alguma forma de chegar até... Não criei nada, então é só um sonho, amigão. E esses 4 mostram exatamente isso, porque eles formam a equipe, estabelecem o alvo, e agora a estratégia, a importância do conselho, que eu tenho certeza que entre os 4 eles discutiram sobre isso, né? Cada um falando um pouquinho sobre esta realidade. O que vamos fazer? De que maneira chegar? Porque se a casa já estava lotada com pessoas com problemas iguais ou semelhantes, porque eu acredito que não era só esse paralítico, assim como outras pessoas também. Então, como chegar? Aí eles criam a estratégia, vamos subir no telhado. O versículo 4 diz que não podendo chegar por conta da multidão, vamos supor que essa multidão aqui seria de 5.000 pessoas. Vamos tirar um pouquinho, vai 3.000 pessoas. Dentro de uma casa que, com certeza, uma casa judaica não era uma mansão ou um galpão. Era uma casa. Era uma casa. Vamos supor que aquela sala ali daquela casa, uma sala grande, sei lá, tinha 15 metros quadrados. Num 15 metros quadrados devem caber umas 100 pessoas de maneira bem apertada. Jesus estava ensinando, sentado num lugar, então devia ter ali, sei lá, 200 pessoas ali naquele espaço. O resto estava tudo lá de fora. Que fosse 1.000. Um com certeza pensou, vamos pedir licença até chegar lá, mas, todo mundo está querendo ser abençoado, curado, liberto ali, o empurra, não entra na minha frente e tal. Se você não sair do convencional, isso é uma tirada boa da estratégia, a estratégia boa é aquela que sai do convencional. Talvez ninguém pensou, e se a gente abrir o telhado? Como é que eu faço para chegar até Jesus? Pedir licença não dá. E por detrás não tem entrada. E como é que a gente vai fazer para chegar? Isso faz parte da estratégia. Né? Você pensar em formas de sair daquele problema. Tem um objetivo que é grande, qual que é? De repente alcançar um bairro, no nosso contexto de igreja, alcançar uma cidade toda. Como é que eu faço? Tem que ter uma sucessão de pensamentos. E se? O objetivo, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, isso aqui não segue os nossos valores, isso aqui não está de acordo com a nossa missão. E se a gente abrir o telhado? Isso vai exigir um pouco mais de esforço, mas pode ser uma estratégia que dê certo. A mesmice, ela nos faz igual, muitas das vezes, sem nenhum tipo de diferencial. E nós percebemos na Bíblia que, geralmente, o que os grandes líderes fizeram foram coisas fora do comum, né, em estratégia. Davi deve ter descido, vou enfrentar esse cara, tentou colocar a roupa de Saul, a armadura, ele ia se tornar igual, ele não conseguia andar com aquilo. Era igual, ia ser igual aos demais. Exatamente. Ele vai da sua forma simples, mas ele vai com a estratégia daquilo que já era a sua experiência eficaz, a funda e as pedras do ribeiro. Sim. Com certeza ninguém pensou em tacar uma pedra naquele gigante. Imagina, irracional seria uma coisa dessa. Todo mundo pensou em enfrentar o cara no mano a mano. Imagina o cara de quase 3 metros de altura. A Bíblia fala que só o dardo que andava, só a ponta tinha mais de 7 quilos. E é isso que nos diferencia e nos faz ser bem-sucedido. Todo mundo pensava aquilo que era lógico, racional. Davi vai pelo irracional e por aquilo que é ilógico. E o que nos diferencia de verdade para alcançar o objetivo é a estratégia. No contexto de igreja, o pastor já fala isso aí, torto e à direita. Acho que está até cansado de ensinar tanto isso. Né? Nós temos 2 estratégias. Evangelizar e fortalecer, que se chama edificar os de dentro. Evangelizar os de fora e edificar os de dentro. Isso é para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Através de estratégias. Então, quem tem a melhor estratégia alcança o maior número de pessoas. Né? Quem tem a estratégia assim, que de repente seja menos convencional, a que dê mais abertura às pessoas, a que possa alcançar, é quem está alcançando o maior número de pessoas. E é isso que eu digo que você que quer alcançar um objetivo precisa ter.
gente que diga e se, e você vai eliminando dentro daquilo que você acredita que é impossível. Não, pô, peraí, isso aí eu acho que dá. E nesse caso deu, né? Desculpa, perdão. É Provérbios capítulo 21, versículo 5, dona Ângela Voltier vai dizer: os planos bem elaborados, isso é, os planos bem estratégicos, levam à fartura. Sim. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, a importância da elaboração do cálculo, que Jesus nos falou. Claro. Né? Outra estratégia que eu acho bem bacana na Bíblia, e eu uso muito dentro da figura do pastoreio. O pastoreio quantitativo, que eu me importo só com a quantidade, e o pastoreio de qualidade, que também reproduz quantidade. Porque a qualidade vai reproduzir quantidade. Exatamente na estratégia que Jacó usa diante para a reprodução do rebanho. Quando Labão, que era um lambão, né, na verdade muda o salário dele várias vezes, e ele tem uma estratégia. Aquela estratégia de quê? Ele sabia que as ovelhas iam sempre beber água do ribeiro, e lá ele pega as varas de álamo, de amendoeira, de estoraque, do plântano, e ele faz ali listras brancas, ele faz ali algumas coisas, para que à medida em que as ovelhas bebessem, olhando para aquelas varas listradas, reproduzisse segundo aquilo que ele quisesse. É uma estratégia. Essa é uma estratégia que definiu um conhecimento bem profundo, né, de Jacó ali naquela situação, né? Conhecimento de reprodução, conhecimento de várias coisas, mas é uma estratégia. Na Bíblia você vai encontrar várias vezes. O próprio Davi, achei que você está, o Davi, ele subindo pelo arqueduto de água para poder tomar Jerusalém novamente. Então, assim, você tem que usar a estratégia para alcançar o seu objetivo. Sem a estratégia, não vai. Qual que era a estratégia de Deus para derrubar os muros de Jericó? Deus deu uma estratégia. Deus não disse, não, fica sossegado aí que eu vou lá derrubar os muros. Não, Deus deu uma estratégia. E geralmente é assim que Deus faz, né? Deus mostra alguma coisa. Preciso que vocês alcancem isso aqui, façam isso aqui. E Deus vai dando para as pessoas essa sabedoria, essa estratégia, essa forma de alcançar o objetivo. E sem isso, Wander, a gente tem que ser claro, sem isso, não chega. É verdade. Né? Talvez você também seja como nós, líderes de grupos pequenos. A gente quer que o grupo multiplique, cresça, se desenvolva. Se eu não criar uma estratégia para isso acontecer, não vai. Verdade. Eu vou ter lá, tem gente que tem 40 pessoas no grupo, mas por que não multiplica? Não tem estratégia para isso acontecer. Eu vejo nesse contexto aqui, pastor, talvez eu esteja fora, mas dentro do aspecto de empreendedorismo, eu vejo que Jacó fez um marketing visual. Na hora que ele está talhando, claro que não existia essa palavra, marketing, mas ele faz com que as ovelhas reproduzem aquilo que está vendo. Essa passagem para mim é uma intriga, é uma coisa que eu gostaria até de estudar mais para entender como é que ele fez aquilo, né? Por ver aquelas imagens. Verdade, reproduzir isso, né? O marketing é muito pessoal na estratégia da realidade de cada um. Como eu posso ter um marketing bem sucedido dentro do aspecto eclesiástico sem me tornar egoísta ou arrogante? Porque o problema é quando você conta algo que é um fator positivo de talento que você possa produzir, ou um resultado daquilo que você faz, e tem pessoas que o cara é arrogante, está contando seus feitos. Davi, ele tem uma visão de marketing publicitário dentro do seu empreendedorismo, da sua liderança, quando ele enfrenta Golias. Sim. É uma estratégia. Porque quando Davi está enfrentando Golias, ele já tinha uma visão mundial. Ele diz lá no versículo, vamos lá, Ângela, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 46, eu gosto muito dessa frase, o exemplo de Davi, quando ele está pensando de uma forma mundial. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, depois das afrontas de Golias, né? E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi era bravo. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e os animais selvagens. Aí ele diz, não é só Israel, não é só a Filístia, mas era toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi já tinha uma visão global, ele já imaginava que seu mundo até então iria conhecer os feitos de Deus. Ele sabia que quando um rapaz de 1,60 m, 70, ruivo, segundo o texto bíblico de olhos bonitos e de boa feição, derrubasse um gigante daquele tamanho, guerreiro desde a juventude, com armas e tudo mais, o nome dele ia ser conhecido. Desculpa. Tudo bem. É disso que ele está falando. Não tem como essa história não ser contada
aos 4 ventos. Todo mundo saberá que é Deus Israel. Porque se ele me fez vencer desse tamanho aqui, essa história vai ser contada. E a gente pode até anunciar alguns feitos nossos, falar de algumas coisas nossas, mas aí nessas palavras você não encontra arrogância. Né? Ao fazer uma leitura, mesmo que a gente tente usar uma conotação de arrogância, ao fazer a leitura você não percebe não tem isso. como, é. Então, às vezes, a gente consegue até falar dos nossos planos e projetos. Você tem um plano, um projeto? Tem. Qual que é? Meu projeto é alcançar toda a América do Sul. Como é que você vai fazer isso? Não, Deus vai ser conhecido assim, porque a gente vai, tal. Às vezes você não encontra. Às vezes você fala, qual que é o seu plano? Meu plano é alcançar só essa rua aqui. Que soberba, cara. É nas palavras, é no jeito, nas colocações. Saberá que há Deus em Israel. Não é saberá que há Davi, mas saberá que há Deus. Deus em Israel. Então, assim, nas colocações você vai. Agora, Davi tinha uma estratégia também para vencer o gigante, né? Sim, verdade. Pastor, então vamos lá. Primeiro, formar a equipe, estabelecer um alvo, tiveram uma estratégia, sim, mas nada é de plumas e paetês. Não existe situações que vamos dizer que é um mar de rosas. Porque nós vamos ter o quê? O quarto pilar. Precisamos aprender a vencer os obstáculos. Essa é uma parte Sempre que temos um objetivo, os obstáculos vão surgir. Na vida desses 4 homens, nós vemos os obstáculos na vida deles. Quais eram esses obstáculos? A multidão, sim, a dificuldade de levar. Depois, não era fácil, talvez, como arrumar uma escada agora? Pode ser que a casa lá teria a escada, mas se não tivesse, como levar o cara lá e depois descê-lo no ponto certo? Eles tiveram vários obstáculos. Os obstáculos fazem parte dos nossos empreendedorismo e da nossa liderança. Com certeza. Aí eu posso te garantir que eu tenho algo sobre isso aqui no livro Liderança Frutífera. Mas eu trago um exemplo nosso aqui como igreja no ano de 2000, se não me engano, 2020. Paulinho está aqui para me ajudar. Estoura a pandemia no Brasil. De uma hora para outra, alguém pega e fala assim, não pode mais ter culto presencial. Só online. Paulinho vai se lembrar desse dia. O pastor Joel pega, acho que numa sexta-feira, uma quarta-feira, não me recordo, uma quinta-feira, e fala... A gente se reúne, nós 3, e fala assim, a partir de agora, só culto online. Precisa preparar isso, aquilo outro e tal. E a gente já grava uma chamada, eu e ele no altar ali. A partir de domingo, culto online, assim, assado, fica na sua casa, se conecta, tira os empecilhos, aquilo, tal, e começamos no online. E foi um online assim que tinha que dar certo, tinha que virar, entendeu? E não deu tempo da gente ficar tipo remoendo, não, teve que superar todas as dificuldades que tinha, de pregar sem público, de fazer olhando para a câmera o tempo todo, de não ter interação, de vencer a barreira pessoal, de vencer o que está acostumado, uma série de coisas. Para as pessoas também que nos assistir, ela perceber que ela está realmente interagindo como se fosse no culto, então teve que vencer as barreiras. E eu não vejo nada nessa vida, Wander, que você defina como um objetivo futuro que não tenha barreiras. Qualquer coisa que você quiser fazer, que você falar, até tal dia, ou tal data, tal coisa, eu quero fazer, vai ter alguma barreira, vai ter alguma dificuldade. Se você não superar, não vencer isso, não vai chegar. Não vai chegar. Acho que aí é a importância de também entender que por mais dos planos que a gente faça, a gente tem que estar disponível a sair do quadrado também. De entender que algo pode sair fora daquilo que a gente pensa e imaginou para aquela situação. E a gente não pode ficar paralisado por conta dessa situação que saiu fora, ficar com medo ou receio de tomar uma atitude. Não. Mediante o plano que você fez, mediante a paz que há dentro de nós, que é o próprio Deus que dá, em alguma situação que sair das nossas mãos, a gente tem que confiar que Deus está no controle e continuar, sem parar, né? O próprio Jesus nos dá um exemplo disso. Antes de falar sobre o exemplo de Jesus, só para contextualizar o texto que eles superaram e venceram os obstáculos, o capítulo 2, versículo 2 de Marcos diz, então muita gente Sim. se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem dentro, junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Então havia esse obstáculo de chegar até lá. Obrigado, Ângela. O próprio Jesus, no seu ministério terrestre, como homem, ele enfrenta os obstáculos. Os obstáculos dos religiosos, o obstáculo do Império Romano, sim, o obstáculo da família herodiana, né, que traíra aquela família, o obstáculo da humanidade dele, quando ele está no Jardim das Oliveiras, ele tem um obstáculo da humanidade dele. Sim, com certeza. Né?
A declaração de Jesus lá é muito forte, né? Muito forte. Se possível, passo de mim esse cálice. Tem uma dificuldade muito grande. E não era nem exterior nesse caso, né? Era uma dificuldade interior. Do peso dos pecados, da situação toda de você ser, né, aquele que ia remir todo mundo, né? Eu gosto muito do texto do autor de Hebreus, quando diz que Jesus, nos dias da sua carne, fazendo menção desse tempo, se a Ângela puder achar, está em Hebreus, eu acho que é o capítulo 2, se eu não me engano, diz, ou o capítulo 5, agora me deu dúvida, diz que ele buscou, isso ao Pai, é claro, com súplicas e lágrimas, a quem podia livrá-lo daquele sentimento da morte. Porque nós temos que, para pensar, o Paulinho também, 2 tipos de obstáculos, Wander. Os externos e os obstáculos internos, que você tem que vencer também. Tem muita gente que tem um projeto, tem um plano, Deus capacitou essa pessoa, Deus entregou a ela os dons, Deus deu a ela a capacitação e ela não acredita nisso. Hebreus, só para contextualizar isso do Jardim das Oliveiras, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da reverente submissão, e assim vai sucessivamente. Mas esse texto se contextualiza mais ali no Jardim das Oliveiras. Com certeza. E é uma coisa que Jesus precisou vencer para poder chegar ao objetivo dele, que era salvar a humanidade. Verdade. Né? Costumo dizer que ali foi a vitória do dia D, né? Antecipada da cruz, a vitória foi ali. Mas como eu vinha falando, as pessoas precisam vencer também o lado interior delas. Porque às vezes elas conseguem perceber qual que é o plano de Deus, elas idealizam isso, elas criam algumas estratégias, elas falam, não, agora eu vou e tal, e de repente se deparam com isso. Ah, mas será que eu vou ser capaz? Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter força suficiente? Será que eu vou ter estrutura suficiente? Será? E são dúvidas que vão aparecendo dentro de você no meio do processo, que se você também não vencer, não são só barreiras de, de repente alguém não me apoia, um problema aconteceu, uma situação nova como essa aconteceu. Não, você tem que acreditar também, primeiro, que Deus está com você, que Deus te capacitou, que Deus te tarimbou para isso, foi Deus quem te chamou, para você ir concluindo e avançando. E uma coisa eu digo, sempre quando a gente, Wander, vai conquistando as pequenas coisinhas, você começa a se sentir apto para as grandes coisas. É mesmo. Você vai, eu consegui conduzir a bola um pouco, então eu posso jogar esse jogo, eu consegui fazer tal coisa, você consegue, você vai conseguindo as pequenas coisas. Pode ter alguém que fala assim, meu objetivo até o final do ano é tá pregando, de repente, para uma quantidade de pessoas que eu nunca preguei na minha vida. Se você ir começando a fazer isso com um pouco mais de naturalidade num grupo pequeno, depois uma oportunidade que Deus te entrega para um grupo menor, depois uma outra situação que Deus prepara que acontece, até você chegar a um grande público, quando você chegar lá, você vai se sentir mais capacitado, mais preparado, porque você foi pegando as pequenas coisas e foi fazendo. As estratégias também são isso, né? Os steps são isso. Você vai fazendo as pequenas coisas até chegar naquilo que é o seu objetivo, o seu plano. Eu fico imaginando em Moisés e Arão. Deus forma ali uma equipe, 2 pessoas que têm um propósito. Tinham a missão de cumprir e tinham um alvo estabelecido. Só que eles enfrentaram os obstáculos. Muitos. Imagina, primeiro encontro que eles têm com o faraó fala para os seus líderes, que eram os maiorais sobre os hebreus, que deveria agora serem mais severos com eles na produção de tijolos, na colheita do trigo, aquela coisa toda, porque ele começa a falar coisas e até mesmo através das intervenções das 10 pragas, você vê que Faraó cada vez mais endurecido. Sim. Então, puxa, que tipo de resultado é esse que eu estou tendo? Isso ensina-nos que eu não devo me desanimar quando os resultados não vêm logo de cara, porque Moisés não desanima. Exatamente. Ele se mantém firme, mesmo quando os resultados não fossem favoráveis. Exatamente. O autor da lâmpada, né, acho que é Thomas Edison, ele fala uma frase que alguém diz, você não tem vergonha, não? Você falhou, eu acho que era quase 1000 vezes, né, para a invenção da lâmpada. Aí ele diz, eu não falhei, eu aperfeiçoei aproximadamente 1000 vezes para chegar aonde cheguei. Exatamente. Cara, eu fico pensando assim, quantas vezes que ele não se questionou, quantas vezes que ele não questionou aquilo que ele estava fazendo, quantas vezes que ele não pensou, será que vale a pena, será que não vale a pena? Você imagina Jesus, é claro que a gente não encontra esses relatos, mas
pode ser conjectura, né? Ele via que os discípulos estavam dormindo na hora de orar. Ele via que o povo de Israel não estava crendo e acreditando e tal. Cara, essas coisas vão dando tipo uns sinais, uma resposta pra gente. Falando, cara, será que esse povo está mesmo querendo? Será que vale a pena todo esse meu esforço? Será que vale a pena acontecer? Por que nós desistimos tão rápido? Por que os obstáculos nos fazem recuar? Isso é crônico. Você vê os hebreus. Eles não entram na Terra Prometida porque eles desistem. Sim. Tem várias respostas para isso, né? Uma delas é que você talvez não encontrou o objetivo que vale tanto a pena assim. Tem uma das parábolas de Mateus que é sobre o tesouro que é encontrado, né? Aí a parábola diz que ele vende tudo que ele tem e compra o terreno com o tesouro. Porque encontrou um tesouro de grande valor. Aquilo que a gente esquadrinha para a gente de plano, de projeto, de propósito, quando você acha uma coisa, mano, isso aqui vale a pena, isso aqui eu vou atrás disso aqui. Você vence as barreiras, você vence as lutas, você não desiste. Porque você sabe que aquilo é uma coisa boa, aquilo vale a pena. Aí você não desiste. A maioria das coisas que a gente desiste é coisa que você pensa, mas estou me matando tanto, isso aqui nem vale tanto a pena assim. Estamos fazendo tanto esforço para uma coisa que nem vale tanto assim. Então por que as pessoas desistem? Porque elas fizeram uma coisa que não vale tanto a pena assim, para elas, né? Particularmente não vale a pena para elas. A gente vê cara que é lutador de UFC. Tem coisa que você não entende, cara. Não entende. O cara fica tomando porrada aí dos outros, fica apanhando dos outros e tal, e tudo mais. Mas para ele aquilo tem um grande valor. Por isso que ele vai até o final. Olha o que a Ângela põe aí como informação para a gente, a respeito de Edison. Ele diz, foram mais de 1000 tentativas até chegar a um resultado de sucesso. Thomas alcançou o seu tão buscado sucesso quando utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo. Antes disso, ele já havia testado cerca de 6.000 materiais diferentes, desde a liga metálica até bambu, além de ter realizado 1.200 testes. Imagina se no primeiro ele desiste. Imagina se aquela mulher que tinha um fluxo de sangue vendo a multidão. Eu vi um comentarista, eu não sei se foi o Scofield, que ele disse que quando aquela multidão estava cercando a Jesus, indo para a casa de Jairo, e que já vinha de um determinado lugar, era quase 35.000 pessoas para ela enfrentar aquela situação. Outra coisa, para vencer o obstáculo, baseado no exemplo dessa mulher que recebeu o milagre de Jesus e deixou de ter o fluxo de sangue porque se estancou, eu vejo o poder da palavra não no sentido do positivismo, mas no sentido de crença. Por quê? O que eu acredito, eu dito. Sim. Aquele que crê, dita. Então, eu creio, eu dito. É etimológico, eu gosto muito de etimologia da palavra, que eu acho que abre, né? Com certeza. Então, acredito, eu creio em algo, por isso dito. Boa. Né? Então, ela crê. E ela, quando vai vencendo os obstáculos, ela diz para ela mesma, se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, eu ficarei curada. Verdade. Então, a importância de não trazermos o positivismo dentro daquele contexto secular que nós, às vezes, ouvimos, mas de trazer a palavra de Deus e verbalizada, acreditando continuamente. Me faz vencer obstáculos. Jesus vence Satanás pelo acredito. Sim. Por quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Exatamente. Não, isso tem todo o contexto bíblico. Você fala assim, pô, pastor, mas é positivismo. É claro, se você levar isso só para o lado humano, vira positivismo. Agora, eu preciso acreditar naquilo que Deus declarou sobre mim. Isso não é positivismo. Isso é cristianismo, isso é palavra de Deus. Acreditar naquilo que Deus disse sobre mim. E o que Deus disse sobre mim, nesse sentido, fala que é para você não desistir, para você não parar. Não é eu não parar por mim mesmo, mas eu não parar porque eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me capacitou, eu sei que Deus me revestiu da sua unção, eu sei que Deus me colocou numa posição, Deus me deu um sonho, Deus me deu um projeto. Senão eu vou ficar pensando assim, não, eu sou um próprio coitado e tal, não. Né? Você não é pouca coisa, não. Mas na verdade é o seguinte, é saber que Deus nos capacitou. E se você olhar para você mesmo e pensar isso, quem sou eu quando estou no espelho? Eu sou um cego, pobre, nu e pecador. Porém, contudo, todavia, alguém que Deus resgatou, colocou uma roupa, colocou um anel, colocou uma sandália, ungiu com óleo, me enviou. Então eu sou tudo isso.
Ao mesmo passo, eu sou daquilo que eu penso também, mas eu posso ficar agora entre duas escolhas. Ou pensar aquilo que realmente eu sou por mim mesmo, cego, pobre, no pecador, ou eu posso pensar que eu estou com sandália nos pés, roupa nova, anel no dedo, unção na cabeça, entendeu? E tem alguém que está me acompanhando todos os dias. Então, não é errado você pensar sobre você mesmo, sobre essas coisas. Pô, se o Paulo tiver um objetivo, ele pode alcançar? Claro. Pode. Se ele olhar para quem ele é em Jesus, ele pode. Verdade. O apóstolo Paulo diz, eu vou passar aflições, já fui rico, já fui pobre, já comi bem, já comi mal. Mas em todas as coisas, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que é uma ilustração. Tudo posso naquele que isso é uma ilustração secular, né? Não do contexto bíblico, mas que faz e mostra quando você está disposto a correr atrás do seu objetivo e do alvo que você tem, motivado e acreditando. Porque eu acho que até comentei para o senhor sobre o filme do Pelé Era Eterno. Sim. E quando o Brasil perde a Copa do Mundo, eu acho que foi de 52, se eu não me engano, ou antes, que o Brasil perde a Copa do Mundo, acho que foi de 52, que o pai do Pelé, que era jogador de futebol, está chorando, o Pelé, garoto ainda, entra para ele, o menino, diz assim, pai, não chore, porque na próxima eu vou dar o título para o senhor. Ele tem alguma coisa relacionada assim, não sei se eu estou dizendo da forma correta, mas ele acreditou em algo. E ele foi atrás dos seus sonhos. Claro que obstáculos deve ter tido um monte. Claro. Na época, as dificuldades, as limitações, tudo que ele enfrenta. Mas ele acreditou e foi atrás. Você vê, o senhor deu exemplo de atletas, você vê um Ayrton Senna, que ele acredita naquilo que é o alvo e o projeto da vida dele, ainda que secular, ele se prepara para isso, ele vai buscar e ele tenta ser o melhor dentro disso. E venceu muitos obstáculos. Vencer barreiras. Você pode colocar aí, matéria obrigatória, vencer barreiras. Isso, qualquer um, em qualquer área, vai ter que vencer para poder conquistar. Dificilmente as coisas são dadas de mão beijada. Sempre a gente vai ter que vencer alguma barreira, superar algum obstáculo, vencer coisas, como eu disse, não só externas, mas coisas internas também, acreditando, confiando, crendo. E sem isso muito claro também na nossa cabeça, né? A gente vai ver no mundo de mar de rosa. Esse mundo de mar de rosa não existe. Verdade. Você vai ter que enfrentar barreiras, superá-las para poder chegar no que você quer chegar. Muito bom. Nessa manhã nós já falamos sobre formação de equipe, que é um pilar. Nós já falamos sobre o alvo, que é outro pilar. Nós já falamos sobre estratégias, também, um pilar fundamental. E este penúltimo agora, que é o pilar de superar ou vencer o obstáculo. Já estamos chegando quase ao final do nosso programa e nós temos o quinto pilar, ainda que tocamos nele superficialmente, vai mostrar que o quinto pilar é que eles tinham fé, isto é, nós chamamos dentro da questão do empreendedorismo de motivação. Marcos capítulo 2, o versículo 5 diz, Jesus está dizendo, o autor está dizendo que Jesus viu a fé que eles tinham. Quem? Nem era o paralítico em si. Desculpa, apesar que eu acho que o paralítico tinha que ter muita fé também. Deixar os caras levantá-lo, né? E descer depois, olha, tinha que... Ou então ele estava impotente, tinha que... não tinha outra alternativa. Mas você vê que Jesus vai falar no plural. O versículo 5, vendo a fé que eles, quem? Os 4 tinham, quero considerar mais o paralítico também. Aí ele diz ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Esse é o combustível do cristão. O cristão não nasceu para viver por vista, ele nasceu para viver pela fé. Nós precisamos nos mover pela fé. Perfeito. O meu justo, o autor de Hebreus diz, ele viverá por ou pela fé. Então, o quinto pilar, pastor, é motivação que para nós cristãos é a fé. Com certeza. É um pouquinho daquilo que a gente falou antes. A motivação por conta própria, ela é só uma exaltação do seu próprio ego, uma exaltação do seu próprio ser. Você é capaz, você pode, continua, segue firme, vai. Isso é bacana, isso também é bom para o ser humano, né? Ser motivado, estar motivado. Mas nossa motivação maior, nós como cristãos, é saber assim, peraí, Deus está me capacitando para isso. Deus está te capacitando para isso. Deus está te liberando para isso. Deus está te chamando para isso. Deus está te... Aí você confia em alguém que realmente, como a gente já falou várias vezes aqui, não falha, não erra, não deixa brechas, está sempre ali, é advogado, é companheiro, é conselheiro, é fortalecedor, é escudo, é bloqueio, é tudo ao mesmo tempo. Então, quando você confia em Deus com fé,
Deus pôs um objetivo no meu coração e eu vou alcançar esse objetivo. Vou superar, vou vencer, vou conquistar nele, vou vencer nele e tal. Você vai e alcança. Eu acho que não existe um exemplo tão bom quanto o de Davi. Porque desde quando ele aparece a primeira vez, até a sua saída daquele cenário ali de vencer Golias, ele está sempre colocando Deus no meio do negócio. Verdade. Está sempre colocando. Ele vem em mim com escudo e com lança. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Coragem, né? Então, a gente está sempre colocando Deus. E não é errado a gente ter grandes objetivos. É errado eu querer buscar esses grandes objetivos sozinho. Pensar que Deus vai ficar de lado e eu vou conseguir. Não vai. Por mais que tenham pessoas que conseguem grandes coisas sem confiar em Deus. Mas esse não é o nosso exemplo, não é o nosso padrão, não é aquilo que a gente querer acreditar. Exatamente. O Senhor nos incentiva, através de Jeremias, a orar dessa forma. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Exatamente. Quando Paulo está falando sobre a sabedoria do Espírito, na sua primeira carta à igreja em Corinto, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, o que Deus prepara sempre são coisas grandes. Agora, depende do que é coisa grande para você. Né? Depende do que é coisa grande. Tem muita gente que acha que coisa grande é morar numa mansão. Mas a mansão pode vir um terremoto, pode acontecer alguma coisa. Sim. Tem gente que pensa que coisa grande é ter muito dinheiro. Nós não vamos levar o dinheiro para a eternidade. Exatamente. Um carrão pode ser roubado, pode bater, pode acontecer. E aquilo que é grande para mim, não é grande para você. Isso é uma coisa que eu bato sempre também na tecla, que é você saber o que te satisfaz. E eu saber o que me satisfaz. Um arroz, para mim é arroz e feijão, bifinho, uma batata frita, satisfaz. Verdade. De repente para você não. Você precisa de uma coisa, sei lá, diferente, mais... Pão com ovo. É legal. Vamos evangelicar aqui agora. Olha, meu irmão, para você que está assistindo, coisa grande para alguns pode ter ou ter o seu nome escrito na calçada da fama em Hollywood. Isso. Para nós, coisa grande é ter o nome escrito no livro da vida. Boa. Uou. É isso. Você não é pouca coisa, não. Ângela, estamos chegando ao final da nossa programação. Eu quero agradecer você que nesse feriado aí, de repente, ainda está na cama, nem levantou, hein? Aproveitando, mas aqui conectado conosco. Ou quem sabe você já está fazendo as suas atividades, ou quem sabe também você não está... com folga nesse feriado, está trabalhando também, mas conectado conosco. Gratidão, pastor Ricardo. Muito obrigado novamente. Prazer todo meu sempre. Suas considerações? Não desista, crie uma boa equipe, confie sempre em Deus, trace planos objetivos e vá atrás deles, porque é o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Presbítero Paulo Guimarães, obrigado pela sua sintonia. Suas considerações finais, presbítero Guimarães. Que Deus abençoe a todos. Um final de semana não, né? Um feriado abençoado. E, pastor, até daqui uns 16 dias. Você não está sabendo? Ele não sabe ainda? Ele não sabe ainda, Ângela. Hoje, quando é 17 horas, avisa ele. É verdade, ele não sabe ainda. 17 horas meu celular vai desligar. Acabou a bateria. Ângela Multi, eu quero ouvir as suas considerações finais também na liderança frutífera. Só quero deixar para a meditação de Paulo um louvor. Pode dormir tranquilo. Quando acordar, você vai ter surpresa. Legal. Obrigado a todos vocês. Lembrando que na quarta-feira, amanhã, eu vou estar batendo um papo com a cantora Sara Santos, se Jesus não voltar antes, né? Senão, pessoal, vocês ficam aí, organizem tudo, mas eu não vou estar aí, não. Ela que é membro da Assembleia de Deus Ministério Perus, lá de Goiânia, no estado de Goiás. Vou subir. Ela que canta? Não, o senhor está dizendo que se Jesus voltar em mim, que eu tô aqui, eu vou subir. Então agora é minha vez. Subirá ou descerá? Subirá. Agenda com ele, viu? Por favor. Deus abençoe a todos, um ótimo feriado, a paz do Senhor. Lembrando que hoje às 15 horas aqui, na Manda Aqui Online, nós temos o Manda Aqui Solidário com o pastor Carlos Gomes e mais tarde a maioria dos nossos lares vão se abrir, os nossos anfitriões vão estar... anfitriões? Falei certo? Ok. Estarão recebendo os líderes dos pequenos grupos e os seus membros para ter aquele momento gostoso das nossas reuniões dos Gêmeos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.